Aí o óleo, pode deixar. Olá, prezados alunos. Mais uma vez nos encontramos no estudo da prática da pregação. E dessa vez nós vamos falar sobre a nossa aula, cujo tema a ser tratado é homilética material. No nosso estudo é a segunda divisão da homilética. E o alvo dessa aula são os encontrar e descobrir e conhecer os materiais disponíveis para a elaboração de uma pregação. Também aprender o processo de exegese, que nós já falamos um pouco sobre exegese na aula anterior. Falar sobre a leitura e a análise do texto e a sua compreensão. E também nós vamos tratar dos elementos auxiliares de um sermão, que aparece no sermão como figuras de linguagem, ilustração e assim por diante. Para começar, a gente poderia dizer o seguinte: a Bíblia, nas suas mais diversas versões, se constitui um material por excelência e indispensável para a construção do sermão e do seu conteúdo. Então é a Bíblia que é o material por excelência. Então, ela não é auxiliar, ela é material principal. Mesmo considerando que há diversos materiais que auxiliam no entendimento do assunto que escolhemos na Bíblia, esses materiais, tais como história, geografia, antropologia, arqueologia, linguística e assim por diante, a centralização do sentido da pregação deve ser fundamentada na Bíblia. Nossa pregação, para ser bíblica, ela deve ser textual. Então é o texto que governa tudo. Você deve ser fiel ao texto pelo qual optamos. Nós só vamos ver que sempre a gente escolhe um texto. Ela deve ser escriturística, a mensagem, a pregação, ou seja, para ser escriturística, ela é bíblica em seu contexto doutrinário e ético, ou seja, o conhecimento, as informações, as afirmações estão na Bíblia e os princípios, os valores também são bíblicos, são aqueles que nós apresentamos no sermão. Também ela deve ser cristológica, ou seja, em seu sentido principal, ela tem que falar de Jesus, girar em torno de Jesus. Por mais interessante que seja, a gente não deve fazer um sermão que gira em torno de um costume, por exemplo, humano, cultural. Pode até se falar sobre isso, mas Jesus deve ser o eixo em torno do qual esse tema vai ser discutido, né? Então, num sermão, não é legal você falar de construção, falar de informática, falar de casamento, assim, e tirar fora o princípio fundamental que é Jesus. Isso tudo são assuntos secundários, ou pode ser assuntos que o eixo cristológico ilumina. Tá? Vamos falar, por exemplo, do relacionamento familiar. Então, num estudo bíblico, você pode falar do relacionamento familiar, é um estudo bíblico, mas eu não sei se vocês me compreendem, na pregação, o foco é Cristo. Então, se a gente falar, por exemplo, de relacionamentos, a gente vai ter que pensar assim, como é que Cristo, como eixo desse sermão, orienta, instrui, foca, dá sentido para o relacionamento. Então, é nesse sentido que o sermão deve girar. Ele é a fonte de tudo que nós vamos falar. E também o nosso sermão, a nossa pregação deve ser prática, ou seja, em sua aplicação às necessidades reais da igreja, da nossa igreja, das pessoas. Então, nunca um sermão é simplesmente uma audiência, uma porção de conceitos, vamos falar assim, ideias, apenas ideias. Ele deve se tornar uma ferramenta prática. A doutrina, vamos falar assim, a teologia do texto deve ser oferecida já como uma ferramenta para tratar das coisas que a igreja está experimentando e vivendo. Nessa divisão trataremos também, além dessa questão fundamental que
a Bíblia como material principal, também da questão da escolha do texto do sermão, os conjuntos de versículos a partir dos quais o sermão será construído. Esse texto é conhecido como perícope, é um nome grego, perícope, é um recorte, né, de um texto maior com sentido completo, com começo, meio e fim. Então essa perícope é justamente o lugar de onde nós vamos fazer o nosso sermão. E a perícope pertence a um texto maior, por isso que chama perícope. Perícope significa cortar em volta, tirar o texto de um lugar. Embora não seja fácil e nem recomendável, não é raro o pregador usar capítulos e até livros inteiros para fazer seus sermões. Mas para você arriscar fazer um negócio desse, você precisa ter muito conhecimento dos textos maiores, porque na realidade são muito mais difíceis de pregar. Porque nós vamos aprender que de um texto a gente vai tirar ideias, e essas ideias, conteúdos, né, eles devem depois ser alinhados, logicamente, para se fazer uma afirmação, contribuir com um princípio mais focado, né, um princípio mais específico. Então já pensou se pegar um capítulo inteiro, que tem lá 30, 40 versículos, e precisa estudar bem? Então não é necessário fazer isso. Por isso que você pode dividir o texto em perícopes, porque quando você divide em perícopes, você está pegando uma coisa maior e está explicando nas suas partes. E isso é muito bom na Bíblia. A Bíblia permite isso. O número de versículos não deve exceder a 10 no sermão. Então é muito importante. 10 versículos já são muitos versículos. A informação de que para um bom sermão, um sermão textual, o número de versículos seriam 2, e para um sermão expositivo, esse número não deve exceder a 10 versículos. Então, um sermão expositivo, 10 versículos no máximo. Um sermão textual, que leva em consideração o texto, 2 versículos. Há pessoas que pregam em um versículo, desde que ele tenha um assunto completo, porque, como você viu aqui, a perícope é um conjunto de versículos que tem um assunto completo, começo, meio e fim. Então é uma ideia completa e você vai discutir isso. Se num versículo você encontra uma ideia completa, então você pode pregar naquele versículo. Tá bom? Isso exige que um texto maior seja dividido, ou seja, que um texto maior seja dividido em perícopes para facilitar o trabalho. Como nós temos? O que significa isso? Se você tem um livro que você vai ensinar, e desse livro você vai pegar um capítulo, então o interessante é você dividir esse capítulo em partes. E essas partes são as perícopes, conjunto de textos, tem assuntos completos, e aí você facilita o seu trabalho na hora da pregação. Para o pregador encontrar os textos na sua mínima extensão e próprios para a pregação, já existem materiais prontos, tanto do Novo como do Antigo Testamento, para serem consultados. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Os mais úteis para esses casos específicos são os comentários exegéticos, porque tem comentários que não são exegéticos, são comentários para edificação pessoal, subjetiva, né? Mas existe comentário exegético, que é comentário de pesquisas, que pega um livro e vai analisar o livro nas suas divisões, os que nós estamos falando, no sentido que tem os textos, como foi escrito, para quem foi escrito. Então tem várias coisas interessantes que a gente pode usar desses comentários. Então tem também aqueles de análise do texto, que mais especificamente vai encontrar as divisões corretas, as próprias começo, meio e fim de um determinado texto. Além desses, nós temos ainda os dicionários, que são materiais importantes, enciclopédia e assim por diante. Há também bíblias que já foram editadas indicando os parágrafos que correspondem às perícopes. Então, se você tem uma Bíblia moderna, né, uma Bíblia de hoje, tanto da Sociedade Bíblica como de outras, isso não interessa, normalmente a perícope aparece já na Bíblia, né? Como exemplo de uma Bíblia que indica a divisão de parágrafos, perícopes, existe entre outros a Bíblia Almeida, século XXI. Estou citando essa apenas como exemplo, não tem preferência e tal.
tem a Bíblia Almeida e tem outras. Nessa Bíblia, o texto, as perícopes são percebidas porque cada novo parágrafo inicia-se com a primeira letra da palavra que inicia o novo parágrafo, ela está em negrito. Então, que você pega um capítulo, tá, vamos falar aí, primeira letra da primeira palavra, seja verbo, seja substantivo, a primeira letra está em negrito. E depois, se você for lendo, você vai perceber que logo pode aparecer depois outra palavra em negrito na sequência dessa leitura. Então, a perícope é o espaço, o número de versículos que existe entre aquela primeira letra em negrito e essa segunda que apareceu, e assim sucessivamente. Então, não é difícil fazer uma boa leitura, descobrir uma boa perícope, a perícope usando as Bíblias modernas. Já se pensou nisso, os próprios tradutores, os exegetas, as pessoas que trabalham com texto, eles já fizeram esse trabalho para nós. É muito interessante. Continuando a nossa aula, gostaria de dar um exemplo para vocês sobre início e término de uma perícope. Por exemplo, pegando João, capítulo 18 de João, no versículo 15, na Bíblia Almeida, século 21, da editora Agnus, que chama Bíblia Brasileira de Estudo, que é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Brasileira de Estudos, da editora Agnus, em João, capítulo 18, no versículo 15, a perícope fala sobre a negação de Pedro. Pedro nega Jesus. Se vocês observarem bem, a primeira palavra nessa Bíblia, nesse texto de João 18, 15, está escrito Simão Pedro. A primeira letra da palavra Simão está em negrito, o S. Então indica que está começando uma perícope. Na sequência você vai lendo, quando chegar no versículo 19, novamente nós vamos ver outra palavra que inicia em negrito. Então, o E está em negrito. O que significa isso? Que os versículos 15 até 18 pode ser uma perícope, e é uma perícope que tem um assunto completo. Agora, se você ler aqui na sequência, você vai verificar que novamente o assunto continua. A perícope pode, aqui o texto que vai do versículo 15 até o versículo 27, está dividido em 3 perícopes, ou mais. Deixa eu ver quantas são. 1, 2, 3, então, em 3 perícopes. Mas ao estudar esse texto, cada uma delas você pode tirar uma ideia completa e pode fazer um sermão nesse texto que tem mais que 10 versículos. Mas a importância é observar como ela está dividida na Bíblia. Então a primeira perícope é 15 até 18, depois continua. Pegando outro exemplo mais simples aqui, um menor, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem textos que são várias perícopes. Por exemplo, você pode pegar João capítulo 20, o sepultamento de Jesus, não é? João capítulo 19, na realidade. O versículo 38 começa com a palavra passadas. Essas coisas, o passadas, o P, está em negrito, é o início da perícope. E termina no versículo, começa no versículo 38, termina no versículo 42. Que é um texto com assunto completo. E ali puseram o corpo de Jesus, então o sepultamento de Jesus. Então pregar tem que levar em consideração esses conjuntos de versículos que tem um assunto completo, porque senão você começa no meio de um assunto e termina no meio de outro. É como se você entrasse numa conversa na metade da conversa e terminasse depois que ela já terminou. É muito ruim isso aí. Aí a gente fala coisa que não deve fazer. Nessa aula, um outro ponto importante que nós vamos estudar aqui é o processo de exegese.
Então vou explicar, já falei disso, mas vou explicar novamente o que significa isso. Não é? Isso é importante também para a compreensão do texto, para ver o que o texto diz, para depois sobre isso dizer alguma coisa. Então aqui está. A palavra exegese é de origem grega e significa trazer para fora, expor, explicar. Por isso, quando falamos de exegese do texto, estamos nos referindo ao processo de buscar o sentido do texto bíblico, procurando compreendê-lo como seus ouvintes originais teriam compreendido o mesmo. Então, a exegese é tirar, procurar, expor, explicar aquilo que o texto está dizendo. Então, é a partir do texto. Não é a partir de um comentário do texto, não é de uma história do texto, não é que a igreja tal pensou sobre o texto, que os historiadores pensaram sobre o texto. O que é que o texto diz? Então, para isso, a gente tem que considerar que o texto é a autoridade nesse sentido. Então, o texto é que vai falar para nós o que nós devemos pregar, o que nós devemos compartilhar. Então, esse é um exercício que exige determinação e leituras adequadas, considerando o contexto original do texto. Não se pode ler pensando num texto bíblico, assim, logo de bate-pronto, ler um texto pensando hoje, 2018. Não, você tem que ler o texto no seu tempo, no seu ambiente e no seu contexto original. Porque as coisas que foram ditas lá, se forem ditas, têm sentidos próprios naquele momento. Então a gente precisa compreender isso para depois a gente aplicar agora. O seu contexto original, a situação vivencial original, a finalidade do texto. Então se tem um contexto, tem experiências de vida naquele momento. Por que o texto estava sendo escrito? O que ele estava querendo resolver? A exegese ajuda a gente a entender isso e chegar a uma compreensão do texto para aquele momento, para aquele tempo. E depois aí nós vamos fazer o que será que esse texto significa para nós agora. Só depois, olha como é interessante, só depois de compreender o que foi dito aos destinatários destinatário é que podemos dizer alguma coisa para nós hoje. Quem são os destinatários? Aqueles aos quais o texto foi endereçado. Foi uma carta de Paulo à igreja de Éfeso. Não é? Então, quem são os destinatários? Aquela igreja. Carta aos romanos. Quem são os destinatários? Os romanos. Pessoas ali. Que século? Lá no século que o Paulo falou. Que problema ele estava querendo resolver? Isso. O que ele estava querendo explicar? Por que ele escreveu o texto? Tudo isso é importante para nós. Se a gente esquecer isso, a grande possibilidade de nós estarmos falando coisas que não deveríamos é realmente grande. A seguir daremos algumas orientações nesse sentido. É difícil fazer isso? Não é fácil. Mas como foi dito anteriormente, você tem que gostar de ler. Ler, pensar, pesquisar, não é? Você vai poder ler comentários. Você lê o texto, tem comentários exegéticos que respeitam isso que nós estamos falando, o texto. Então, na nossa bibliografia, você terá esse tipo de informação. Aí na sua lição, você pega o seu texto que você recebeu, olha lá, tem uma série de livros que você pode utilizar. Existe uma série chamada Cultura Bíblica, que primeiramente foi editado pela editora Edições Vida Nova, depois acho que Vida, depois para Mundo Cristão. Parece que atualmente a editora Edições Vida Nova está fazendo de novo. É uma série exegética. Tem todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento. É um bom conjunto de informações para você começar. Além disso, existem outros, né? A seguir, nós vamos orientar vocês neste sentido. A exegese é, portanto, relembrando, a exegese é, portanto, a ciência da interpretação, sendo uma disciplina fundamental para a teologia bíblica, assim como a teologia bíblica é para a teologia sistemática. Então, a teologia bíblica falando em teologia bíblica é o conhecimento, a argumentação,
as informações que nós temos de Deus a partir do texto. Não é? É isso aí. A exegese se faz assim, em passos. Nós vamos fazer em 3 passos principais. Então, o primeiro passo é o texto, que já falamos. Antes de qualquer decisão para a construção de um sermão, devemos escolher o texto. Mesmo para um sermão temático, essa escolha é necessária, apesar de ser feita a partir de um tema previamente conhecido. Lembra quando nas primeiras lições nós falamos que existe basicamente 3 tipos de sermões? O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O que eu falei agora se refere ao sermão temático, porque o sermão, toda a argumentação gira em torno do tema. Então, quando a gente diz aqui, mesmo para um sermão temático, a escolha é necessária. Apesar do sermão girar em torno do tema, é porque não se prega nada, sermão bíblico, sem texto bíblico. Alguém chega e fala, eu quero que você fale sobre casamento. Então, você vai falar sobre casamento num texto, vai ter que usar a Bíblia para falar. Ao usar a Bíblia, você tem que saber escolher o texto. Mesmo que você pode escolher texto de vários livros num sermão temático, você precisa escolher. Entendeu? Que se você não escolher, você vai ter problema. Uma aguinha é bom, né? Porque limpa a garganta. Isso, porém, não ocorre com o sermão textual e nem com o sermão expositivo, como eu já falei, para os quais o tema é fornecido pelo texto. Então, só para relembrar, sermão temático é aquele que vem com o tema e o texto fica sujeito ao tema. Sermão textual e sermão expositivo, ambos são os regentes do tema, eles que fornecem o tema. Uma vez escolhido o texto, cuja extensão não deve ser muito grande, e ser uma perícope, que significa, é um conjunto de versículos que tem um assunto definido, uma ideia completa. Então, primeira escolha do texto. Como é que você escolhe? Eu acabei de explicar. Pega a sua Bíblia, dá uma olhada na Bíblia, verifica que ela tem marcações. A mais fácil, eu estou ensinando a mais fácil. Tem aquela que é feita, por exemplo, pela análise gramatical, do texto grego ou do português, os conectivos, né, os pronomes, as ênfases. Fica mais complicado. Você pode fazer isso se você tem um conhecimento do português ou do grego, né? Mas como esse curso a gente não está enfocando esse conhecimento profundo, o mais simples seria você pegar e ler a Bíblia, pegar a Bíblia e olhar essas marcações que nós estamos dando aí, que elas são as mais simples. Mas você também pode ver o texto, mesmo pegando uma Bíblia que não tem essas marcações, ao ler um capítulo você vai verificar onde as ideias mudam. Onde você está começando falando uma coisa, daqui a pouco falando de outra. Por exemplo, no texto que eu falei de João, do sepultamento de Jesus, não é? Depois vem a ressurreição de Jesus, é outro assunto. Dá para perceber claramente que primeiro ele tem a morte, tem o sepultamento e depois a ressurreição. Prestando atenção, você vai perceber também que mudou a discussão. A ideia é outra, mas a Bíblia que nós mostramos aqui, que você pode consultar, e tem outras, né? Tem a Bíblia, como é que chama? Estou tentando lembrar aqui. A Bíblia, a Nova Versão Internacional, a NVI, também tem essas marcações. Hoje quase todas as Bíblias têm isso. Então, isso é a marcação que te ajuda. Então, a escolha do texto, procure sempre fazer o seguinte, não escolha um texto muito grande. Se você escolher um texto muito grande, você vai ter que estudar mais para ver como é que as ideias gerais do texto elas estão conectadas umas com as outras. E você vai, a partir do que nós vamos explicar aqui, você vai ver como você pode aproveitar essas ideias e construir uma ideia principal que o sermão vai falar. O tema principal do sermão, surge dos temas parciais, dessas ideias parciais
que está no próprio texto. Então esse primeiro passo é a escolha do texto, a exegese do texto, né? Você descobrir que assunto que ele tem, ele está escrito para quem, nós já falamos, ler várias vezes para ver o que ele está dizendo, por que ele está dizendo, o que para resolver qual o problema, não é? O segundo passo é você determinar o contexto do texto, né? O primeiro é encontrar o texto, tá? Simplesmente a perícope. Segundo passo é determinar o contexto do texto. Como os textos não são partes desintegradas de um todo maior, ou seja, eles não são fragmentos isolados, eles nascem inseridos em um contexto histórico e relacionado com a situação anterior e posterior ao seu nascimento, ele pertence a um contexto. Mesmo num capítulo, você tem um texto no metade do capítulo. Então tudo que vem antes desse texto e tudo que vem depois desse texto é que nós chamamos de contexto. E o contexto dentro do capítulo a gente chama, dentro do livro, a gente chama de contexto próximo, né? Mas esse próprio texto que você escolheu, ele pode estar falando de uma história, de um costume que extrapola aquele conteúdo do texto, vai dentro do país, é um costume da cultura, do país, é uma história mais geral, esse nós chamamos de contexto remoto. Isso é interessante. Então o texto tem um contexto, logo é necessário analisar os aspectos dessas duas situações, o que veio antes e o depois, para podermos compreender suas implicações sobre a interpretação do texto escolhido. Para isso, deve-se ler os capítulos anteriores e posteriores, examinar as referências paralelas, porque o que são referências paralelas? São textos que falam da mesma ideia, né? Não é que repete, não é paralelo de palavra, paralelo de ideias, né? Referências paralelas. Existem outros textos no mesmo capítulo, em outros livros, que são os remotos, que têm ideias, falam da mesma coisa. Por exemplo, você pega um tema como o amor, né? Tem tanto lugar que fala de amor. Então, João fala do amor, Jesus fala de amor nos evangelhos, João fala no evangelho, mas também o amor está em toda a Bíblia. Então, existem ideias paralelas, contextos, capítulos e contextos que são referências paralelas sobre esse tema do amor. Então, é interessante saber, mas todas essas leituras têm que contribuir para você compreender aquilo que você está querendo dizer no seu texto, tá? Existem livros escritos que são introduções aos livros da Bíblia, resumos sobre textos da Bíblia, que são muito importantes. Então você precisa analisar essas coisas. E também você precisa fazer uma análise da gramática, as palavras, como é que elas são, o texto, como é que ele é feito. Então você tem também, nós temos também textos que explicam esses comentários que eu falei para vocês da Edições Vida Nova, da editora da Edições Vida Nova agora, sobre a série Cultura Bíblica, que tem comentários Mateus, Marcos, Lucas, e do Novo Testamento todo e também do Velho. Ele faz isso, ele analisa contexto, origem, destinatário, análise gramatical, o sentido das palavras, por que elas foram usadas, por que não foram, o que elas significam. Então você tem, e já tem uma exegese do texto que é muito boa. Você pode usar para fazer o seu sermão. O texto deve ser interpretado dentro do seu contexto, em primeiro lugar. Só depois disso, ele pode dizer algo significativo para o nosso contexto. Não é? O que eles estavam querendo dizer? O que eles estavam dizendo, na realidade? O que eles estavam querendo resolver? Por que eles disseram isso? Sabendo isso, nós temos a grande possibilidade de falar, olha, isso aqui posso aplicar para nós, isso aqui não devo aplicar. A Bíblia é um livro revelado, que revela a presença de Deus na realidade entre as pessoas, né? Ela não veio pronta do céu, a Bíblia, ela foi escrita na experiência das pessoas. Foi com pessoas humanas que foram usados por Deus para escrever o texto, mas eles tiveram experiência com Deus e eles contaram aquilo, escreveram, e Deus usou a história dessas pessoas para falar conosco. Então, a gente precisa
reconhecer isso para a gente compreender o que eles queriam dizer. E tem muita, eu queria dizer assim, que tem coisas que a gente não aplica mais. Tem coisas que têm continuidade e tem coisas que descontinuam. Só para, sem tomar muito tempo, lembrando, por exemplo, do Concílio de Jerusalém, no Atos capítulo 15. Eles sentaram, Paulo, Pedro, os irmãos em Jerusalém, para ver o que eles iam fazer com os gentios, né, que tinham se convertido. Então, ficou bem claro lá que havia coisas que deviam continuar e coisas do judaísmo que não deveriam continuar. O próprio Pedro diz, pareceu bem a nós e ao Espírito de Deus nos orientar nessas coisas, não todas as coisas. Então a gente precisa aprender, o texto foi escrito, como ele é um texto que está dentro de um contexto histórico, existe coisa que não está acontecendo mais com a gente. Então tem gente tentando aplicar a Bíblia em coisas que nós não temos experiência, nem está acontecendo conosco. Tem gente querendo responder perguntas que não estão sendo mais feitas. Então você tem que ser atualizado. Usar o texto para responder perguntas que estão sendo feitas, colocadas agora. Se ele consegue responder, vamos usar o texto. Se ele não consegue responder, não vamos forçar isso. Precisamos fazer uma análise gramatical do texto, considerando, isso aqui nós estamos falando do segundo passo, né? Determinar o contexto. Então a gente sabe qual é o contexto e na sequência de determinar esse contexto, precisamos fazer uma análise gramatical do texto, considerando substantivos. Isso faz parte da exegese toda, né? Os adjetivos, os verbos. Mas como eu disse, existe já literatura para isso. Compre uma literatura, você terá informação para isso. E você lá vai ter a informação e você já vai poder usar uma coisa pronta, feita por pessoas que viveram a vida inteira analisando um texto bíblico, por exemplo. A gente tem teólogos, temos linguistas bíblicos, temos biblistas, que eles ficaram a vida toda, depois que se formaram, 50, 60 anos, analisando, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 10. 40 anos compreendendo aquilo. Você não acha que Deus usou, o Espírito Santo usou exatamente ele para trazer riquezas, para dizer para nós, isso significa aquilo, isso aqui é importante. Então, a gente hoje não precisamos mais fazer uma nova exegese do texto. Quando a gente fala que a exegese é um passo importante, mas nós já temos a exegese pronta. Tá? Então, quando eu falo aqui que vocês precisam fazer uma análise gramatical do texto, considerando substantivo, adjetivos, verbos, isso é importante para você saber quem é que está falando. Os verbos significam ações. Quem é que fala, quem é que recebe aquilo que é falado, os tempos, quando foi feito, quando não foi feito. Mas esses livros já falam, esses comentários exegéticos ajudam você. Lembre-se que os verbos determinam as ações como são apresentadas. Façam perguntas ao texto e esse exercício tomamos do estudo indutivo. E são o seguinte, o estudo indutivo, ele não vou falar disso agora, mas uma característica principal dele é pegar o estudo indutivo. A indução é uma coisa que você pega do particular para o geral. Você pega uma coisa de uma pessoa ou de uma situação para aplicar em uma situação maior. É pegar o texto bíblico, por exemplo, da vida de uma pessoa e aplicar na vida de várias pessoas. Então, o indutivo é mais ou menos isso aí. E nesse estudo a gente faz pergunta para aquilo que a gente está querendo conhecer. E no caso do texto primeira pergunta, quando isso aconteceu? Quando você pega uma ideia no texto lá, e foram para Jerusalém e tal. Estou inventando um aqui. Tá? Quando isso aconteceu? Onde essa decisão de ir para Jerusalém aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? O que mais aconteceu depois disso? Então são perguntas que você faz para o texto que ele tem que responder. Né? A verdade é essa. Se a gente pegar um outro texto, deixa eu pegar aqui, vou tomar um tempinho, mas vou pegar alguma coisa para eu fazer perguntas aqui, por exemplo. Por exemplo, estou vendo aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados
na vossa ignorância. Então vamos fazer pergunta, né? Quando foi que Pedro disse isso? Qual era a situação? Qual era o contexto? Olha só que interessante. Quando? Onde ele estava? Não só na cidade, mas com quem ele estava falando. Quem eram as pessoas? Né? Como era, em que situação ele disse isso? Como ele disse? No sentido de, em que situação ele falou? Ele estava pensando assim, ó, falou nervosamente, falou com amor. Qual foi o modo que ele utilizou para dizer isso? Por que ele falou isso? Tá? E o que mais aconteceu? Por exemplo, no final do texto tem alguma indicação de que as pessoas entenderam, tomaram uma decisão? Por que elas tomaram? Aí você faz pergunta. Olha como é interessante. Pedro fala, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Aqui dá para fazer uma pergunta, por exemplo, tempos passados. Que tempos passados são esses? Não é? O que significa ignorância? Então são perguntas que você faz para o texto. É um versículo, tá aqui, ó, capítulo 1, versículo 14. Então, o texto precisa responder essas perguntas. Mas você viu que eu fiz perguntas que o próprio versículo não dá conta. Então é necessário ir para um contexto maior do texto. Ler a história. Quem eram as pessoas? O que estava acontecendo? Por que Pedro falou isso? Onde ele estava? O que as pessoas precisavam aprender? Que decisão eles precisavam tomar? Qual o perigo que eles estavam correndo? Então são todas perguntas que você faz. Senão você não vai compreender o texto. Agora, nesses livros de exegese bíblica, você vai ter essas respostas. Os exegetas vão dizer, olha, Pedro está dizendo esse versículo em tal lugar, para tal pessoa. Ele tinha em mente resolver tal problema, né? Como Paulo fala lá no texto dele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e assim por diante. Não vos conformeis com este mundo. O que é isso? O que é conformar? Que mundo ele está dizendo? Está dizendo para quem? O que eles estavam passando? Qual era o perigo que eles estavam correndo? Qual era o problema que Paulo queria resolver? Que instrução ele queria dar? Então são elementos, perguntas que a gente pode utilizar e deve utilizar para compreender o texto. Em que circunstância as coisas foram ditas? Quais as razões que foram dito isso? Qual é a ênfase do autor? É no conformar ou é no mundo? Por exemplo, Paulo falou, não vos conformeis com este mundo. Então, a ênfase dele é o conformar, ou a ênfase dele está na ideia de mundo, e assim por diante. Não é? Quais as implicações que esse texto coloca? E assim por diante. Como esse exercício, o objetivo é descobrir alguma afirmação do texto e depois de encontrada, perguntar o porquê dessa afirmação. Aqui a gente começa a construir as argumentações do texto. Não é? No decorrer das leituras do texto e dos exercícios, procure ver uma ideia ou palavra que sempre retorna na argumentação do autor. O que vai acontecer com isso? Essa palavra é uma palavra-chave e pode ser a determinadora do tema, do assunto do texto. Isso é outro modo, outra chave para entender o assunto do texto. Ver a ideia que o autor está repetindo, ou a palavra que ele está repetindo, e onde ele está colocando ênfase. Por exemplo, não vos conformei, mas transformai. O Paulo no texto ele vai falar assim, a ênfase é no conformar, no transformar, mas tem que ler mais o texto, para ver que ideia ele está repetindo mais. Possivelmente o tema daquele texto, daquela perícope, você vai conseguir, ao observar a repetição de palavras, né? Que vai se chamar palavra-chave. Depois de descobri-la, procure analisar a sua
etimologia. O que é isso? Nesses livros que eu estou falando de exegese, o próprio autor, ele já explica isso, mas etimologia é a origem da palavra, como ela foi construída, como ela também variou ao longo do tempo, né? Que nós chamamos de semântica, é a variação de sentido de uma ideia, de uma palavra, de uma gramatical ao longo do tempo, né? Como ela foi composta, né? Por exemplo, o grego tem várias